Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Olha, Coppola, muitos críticos do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil comemoraram essa decisão pelo comitê nos Estados Unidos porque é uma forma de barrar, de proibir o ministro que tem criado complicações, dado decisões polêmicas aqui no país para eles, é uma forma de barrá-lo em algum sentido, né? Não vai atrapalhar em nada o seu trabalho aqui no Brasil, mas vai dificultar a entrada dele nos Estados Unidos. Na sua avaliação, tentar barrar Moraes nos Estados Unidos afeta a relação do país com o Brasil? Boa noite. Olá, Basília. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Bom, ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes ele já pode dar tchau para o Mickey, para o dólar, quiçá para o sistema financeiro internacional. E dessa vez não adianta criar inquéritos sem fim, escolher os alvos da sua investigação ou usar a criatividade para produzir provas contra os seus críticos. Dessa vez, não dá para prender o Elon Musk preventivamente, não dá para ameaçar a família do bilionário e arrancar dele uma delação premiada para implicar o Donald Trump numa narrativa de tentativa de golpe de Estado. Quem que vai acreditar que o Trump, por exemplo, autorizou o envenenamento do Biden e ainda por cima é o líder de uma organização criminosa armada? Então, também não dá para declarar que a lei americana é inconstitucional, nem alegar que o Congresso eleito dos Estados Unidos é antidemocrático. Não dá para remover as redes sociais dos parlamentares americanos e também não dá para censurar as plataformas e veículos de imprensa internacionais que critiquem os ministros supremos da nossa justiça brasileira. Simplesmente não dá mais. Nessa guerra do STF por poder, as armas de ontem não servem mais para as batalhas de hoje. Bom, os Estados Unidos da América, berço da democracia presidencialista, farol das liberdades individuais, já sinalizou que vai punir, dentro da sua jurisdição, conforme a lei da sua terra, as autoridades estrangeiras que violarem os direitos de empresas e cidadãos americanos ou de residentes nos Estados Unidos. Em outras palavras, um juiz que arbitrariamente abuse do seu poder e do poder do Estado para censurar, para multar, para constranger pessoas físicas ou jurídicas ilegalmente, vai sofrer consequências jurídicas. E a julgar pelas notícias dessa semana, Basília, esse parece ser o entendimento consensual do judiciário, do legislativo e do executivo lá nos Estados Unidos. Vamos começar aqui pelo judiciário. CNN Brasil, 25 de fevereiro, ontem, Trump Media e Rumble, que são empresas aí de plataformas de rede social, não precisam seguir ordens de Moraes nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, o tribunal não reconheceu a jurisdição do STF sobre essas plataformas e sobre os seus produtores de conteúdo, na verdade, os produtores de conteúdo americanos, e enfatizou que as notificações das partes feitas pelo ministro Alexandre de Moraes são nulas, porque elas não seguem parâmetros acordados pelo Brasil em convenções internacionais e tratados bilaterais. Nada de ficar citando as partes ou intimando gente por rede social ou por e-mail, isso daí não existe. Vamos agora para o Poder Legislativo, aqui é outra manchete da CNN Brasil de hoje, 26 de fevereiro. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar Moraes no país. Por quê? O projeto aprovado tornaria as autoridades estrangeiras que violassem os direitos da primeira emenda de liberdade de expressão inadmissíveis e deportáveis dos Estados Unidos. A previsão é que esse projeto de lei, conhecido aí como Sem Censores em Nossas Fronteiras, seja aprovado no Congresso americano e tão logo isso ocorra, a expectativa é que o Alexandre de Moraes, os ministros do STF, os delegados da Polícia Federal e todas as outras autoridades envolvidas no escândalo da suspensão do X e das contas em rede social de jornalistas, de influenciadores, de empresários com domicílio nos Estados Unidos sejam proibidos de pisar na terra do tio Sam. Mas, finalmente, o Alexandre de Moraes também está sujeito ao juízo do Poder Executivo americano, que é liderado pelo Donald Trump e muito influenciado pelo Elon Musk. Esse último, a principal vítima da censura promovida pelo Alexandre de Moraes, que tirou aí a plataforma X do ar por mais de um mês e impôs multas multimilionárias às empresas do senhor Musk. Pois bem,
congressistas americanos já solicitaram formalmente ao governo Trump a imposição das chamadas sanções Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes por prática de censura, perseguição política e ameaça à soberania americana. Essa lei Magnitsky ela é aplicada na defesa dos direitos humanos, direitos como liberdade de expressão, como devido processo legal, e incluem aí uma série de penalidades econômicas, conhecidas inclusive como pena de morte financeira. Isso porque elas incluem restrições a movimentações bancárias. Isso faz tudo parte de um sistema global de pagamentos, né, que envolve até instituições brasileiras. Hoje, o Departamento de Estado americano publicou nas suas redes um recado muito claro ao judiciário brasileiro, repudiando o bloqueio de acesso a informações, o cerceamento do direito de defesa e a censura supostamente praticadas por Alexandre de Moraes e pelo STF. E respondendo aqui objetivamente a pergunta em questão, a relação com o Brasil ela só vai ser afetada se o governo Lula desrespeitar a soberania americana, comprar a briga do STF e endossar essa suposta violação de direitos humanos promovidas pelos ministros do Supremo. E aqui é preciso deixar claro, essa é uma escolha política que pode, aos olhos do governo americano, vincular ainda mais a figura do Lula à figura do Alexandre de Moraes e assim sujeitar as autoridades do governo petista às mesmas punições que provavelmente vão ser impostas às autoridades do STF. Vitor, a nota publicada agora à noite pelo governo brasileiro não fala de Moraes, fala de decisões dos Estados Unidos que afrontam, tratam de decisões e de autoridades brasileiras. Mas, enfim, é disso que eles estão falando. Na sua avaliação, tentar barrar Moraes nos Estados Unidos afeta a relação com o Brasil? Boa noite. Olá, Basília. Olá, Caio. Saudações aos nossos telespectadores. Primeiro, eu queria fazer um registro enquanto advogado e cidadão. Eu fico muito feliz e honrado de ter no Supremo Tribunal Federal um ministro que prefira, eventualmente, defender a democracia e deixar de visitar o Mickey. Para o país, para as instituições, para o Estado brasileiro, para a soberania brasileira, essa certamente é a única escolha a ser feita neste caso, defender a democracia. Basília, o que nós estamos vivendo é uma aberração. Nós estamos assistindo nos últimos dias empresas de tecnologias aliadas do governo Trump e também alinhadas ideologicamente. São empresas que hoje representam a extrema-direita, agora com o apoio de alguns parlamentares republicanos no Congresso Nacional, tentando constranger o Supremo Tribunal Federal e o Brasil. O que essas empresas estão tentando é sabotar a soberania brasileira. É importante que se diga isso para que uma empresa de tecnologia não venha querer ditar as ordens no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes está sendo perseguido por estar conduzindo uma investigação e um processo que defendeu a democracia brasileira. Os fatos que agora tentam utilizá-los para persegui-lo, na verdade, é a exata função do seu dever. O ministro, quando decide condenando, e aqui é bom que se diga, tem um condenado foragido do Brasil que recebeu uma sanção do ministro do Supremo Tribunal Federal. E por conta de um alinhamento ideológico, causou todo esse alvoroço e essa perseguição ao ministro Alexandre de Moraes. Portanto, os Estados Unidos têm uma relação histórica e sóbria com o Estado brasileiro. E será lamentável para toda essa diplomacia, para toda essa história, inclusive de relação comercial com o interesse de ambos os países, se os Estados Unidos abraçarem uma pauta extremista e comprometer a relação com o Brasil. E é muito curioso, porque a gente está vivendo um momento em que os Estados Unidos está abrigando pessoas que atentaram contra a democracia brasileira, que alimentam a máquina de mentiras, mas ao mesmo tempo está deportando trabalhadores dos Estados Unidos. Ou seja, qual que é o recado para a sociedade? Aqueles que são extremistas e pensam como nós protegemos. Já aqueles que estão aqui para trabalhar, a gente deporta. Por fim, me causa surpresa a estratégia que o entorno
do ex-presidente Bolsonaro tem se utilizado nesse momento. O ex-presidente Bolsonaro foi denunciado, tem como relator do eventual processo o ministro Alexandre de Moraes. E o que o seu entorno tem feito desde então? Tem buscado países em que os organismos internacionais, sobretudo aqueles que representam as instituições democráticas, têm criticado. Eles têm buscado países que são alvos de críticas por terem regimes autoritários e, ao mesmo tempo, tentam construir medidas no Congresso Nacional para constranger o ministro Alexandre de Moraes. Então, ou o ex-presidente Bolsonaro prestigia a democracia e não apoia esse tipo de iniciativa, ou, de fato, ele tem uma índole autoritária e, por isso, tem buscado países autoritários e tem buscado constranger o ministro Alexandre de Moraes também com medidas autoritárias. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então, tudo isso já está tem muito acúmulo de desonestidade,
né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América. Logo, a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos, né? Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda, né? Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível, e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e para, enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.